verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Então, o interesse em fazer, o interesse em caminhar, eu sempre tive e sempre com uma conotação mais espiritual. E com isso eu conheci um amigo, tenho um amigo que é de Tijucas, que já tinha feito o caminho de Santiago de Compostela. E conversando com ele sobre essa minha vontade de ainda fazer, ele fez aquela caminhada longa. Então, quando ele foi fazer o caminho de Santa Paulina, ele me convidou. Ele disse, abriu um novo caminho, Amabilíssimo, o caminho original de Santa Paulina, segundo os historiadores e tal. E a gente está fazendo um grupo para ir, vamos? Vamos. Então, eu já tinha feito algumas caminhadas sozinho, num grupo menor, mas eu iniciei assim, para mim caminhar eu descubro coisas assim. Para mim caminhar tem bastante a ver com aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de filosofia, estudo filosofia e Aristóteles era considerado peripatético, né? Aquele que ensina caminhando. Então para mim isso sempre foi importante, caminhar, aprender, rezar. E daí o Amabilíssimo entrou nesse trajeto, assim, né? Uma caminhada que fosse espiritual, de descobertas interiores também, descoberta pessoal. E foi assim que surgiu, então, o Amabilíssimo e essa possibilidade de fazer esse caminho logo me achei interessante, assim. E foi, então, inaugurado um roteiro, um trajeto, uma rota muito interessante, que passa por São João Batista, Tijucas, Canelinha e chega a Nova Trento. Camboriú, né? Não é o município de Camboriú, de Balneário, é o município de Camboriú. Então passa por Camboriú, Nova Trento, Tijucas, São João Batista e Canelinha. É uma rota no meio da selva, no meio do mato, onde havia já um caminho antes. Esse caminho foi chamado por um nome muito interessante, Amabilíssimo. Amabilíssimo porque vem de amabile. E também pode ser chamado Caminho de Santa Paulina. Foi inaugurado no dia 5 de maio de 2017. Foi inaugurado com uma gruta, a Santa Paulina, lá em Camboriú. Fundamentalmente, essa história começa com o episódio da República. Nós temos os republicanos e os antirrepublicanos, comandados pelo padre João Rodrigues de Almeida, que era um padre de cultura portuguesa. Ele estava na Barra e ele amava a Barra, ele amava a cidade de Camboriú como ninguém. Isso a gente nota pelos discursos dele como deputado, enfim. E ele era radicalmente contra os republicanos. A bandeira dos republicanos eram duas aqui em Camboriú. A libertação dos escravos, que era uma bandeira nacional, e a transferência da sede da Barra para aqui, para a Vila do Garcia. E nessa briga aí, e assim que os republicanos assumiram o poder, o padre João Rodrigues de Almeida foi tirado da Barra e foi para Itajaí, até se elegeu vereador e presidente da Câmara de Itajaí, e veio para a Barra o padre João Batista Petrov, de cultura alemã, que odiava a Barra, e o pessoal da Barra. Isso ele não esconde nas cartas dele ao arcipreste da época. Com a chegada do padre alemão, ele de cara elogiou a Barra e as pessoas da Barra. Ele escreve isso. E ele começou a promover uma luta para transferir a sede da igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, que é aquela que está até hoje na Barra, para a Vila de Camboriú. A Vila de Camboriú, chamada Vila do Garcia, já tinha uma capelinha. E conta-se que nesta rota do caminho Amabilíssimo, ou caminho de Santa Paulina, a nossa querida Santa Paulina passou uma vez, ou não sei se passou mais algumas vezes, mas uma ficou célebre na fundação da igreja, a primeira igreja de Camboriú. Conta-se que ela foi
até deve ser com uma carroça ou carro de boi, não sei, junto com os músicos que iam lá tocar na festa do Espírito Santo, na primeira igreja de Camboriú. E ela foi junto, mas começou uma chuva muito grande nesse percurso, imagina, dentro do mato, com chuva. E ela de hábito, quando eles chegaram lá, foi difícil, porque estava todo mundo molhado. E ela não tinha jeito de ficar com aquele hábito de irmã todo molhado, né? E pôs uma roupa de leigo, uma roupa de uma mulher qualquer, né? Uma mulher normal. E ela ficou meio constrangida, porque nunca tinha, depois que tinha posto o hábito, ela nunca mais tinha se vestido de leiga, né? E naquele dia ela se vestiu por causa da molhada, porque a roupa fica toda muito unida ao organismo, né? E ficava ruim. Pois ela se vestiu com outra roupa. E há uma fotografia na história, que eu não sei, aqui nós parece que não temos, mas uma fotografia que mostra que ela está meio constrangida, até assim, ficando um pouquinho por trás das pessoas, por causa da roupa que ela estava, né? Mas o importante é que esse caminho ficou chamado Caminho de Santa Paulina. E hoje muita gente vem por este caminho até o Santuário Santa Paulina. Eles quebraram um carro de boi aqui no morro, no comprar tudo, estragou alguns instrumentos, inclusive na ata eles pedem para que o prefeito ressarça os prejuízos. Por volta de 1988, uma pessoa falou para mim que a Santa Paulina esteve em Camboriú, mas eu não dei muita importância, porque ela disse que ela tinha um documento que provava que a Santa Paulina veio fazer a inauguração da igreja de Camboriú. Eu me interessei pelo assunto por causa da inauguração da igreja, e não por causa de Madre Paulina, que eu nem sabia quem era. Muito bem. E ela me deu um papelzinho, que era a ata que o pai dela fez, o rascunho da ata. O pai dela guardou dentro de um livro chamado Álbum do Estado de Santa Catarina, de 1909. Inclusive tinha fotos da banda, da Santa Paulina. E o pai dela deu essa foto para fazer o álbum de Santa Catarina, no livro do Estado, das principais cidades de Santa Catarina. E dentro desse livro tinha esse papelzinho manuscrito, que era uma ata do caminho, contando toda a história da banda vindo para Camboriú. E por isso nós vemos diariamente pessoas que saem aqui da casa paroquial. Nós estamos aqui na casa paroquial. Santa Paulina ficou aqui nessa casa, né? Ela durante uma noite ou 2 noites, ela dormiu aqui nessa casa com suas co-irmãs. Daqui é que sai então o caminho para Santa Paulina, e de Santa Paulina vem para cá. Daí o nosso objetivo também de termos em Camboriú a Igreja do Divino Espírito Santo, para que muitas pessoas tenham esse objetivo, fazer o caminho pedindo as luzes do Espírito Santo para as suas ideias, para as suas mentes, para os seus corações, para se tornarem melhores, para se tornarem mais santas. Santa Paulina foi uma pessoa muito querida, muito amada até hoje por nós e por todos que a conhecem. Ela deixou a Itália, Vigolo Vataro, que é como um bairro na Itália, né? Lá eles dizem distrito, mas nós diríamos um bairro, que pertence à província de Trento. Ela veio para o Brasil com 10 anos. Ela tinha 10 anos incompletos. Chegaram aqui no Brasil, era naquela época que o governo de Santa Catarina estava oferecendo terras para os que vinham de outros países, como foi o caso dos alemães, o caso dos italianos,
que vieram para cá por falta de terreno para trabalhar, para ter o sustento da família. Olha, Santa Paulina era normal, era normal. Eu costumo dizer que a santidade se perfaz no cotidiano da vida. Não uma pessoa normal, uma criança normal, que veio em situações deploráveis lá da África, num navio cheio de imigrantes, passando fome, passando necessidades, passando por humilhações, junto com sua família, obediente a seus pais, que veio se estabelecer aqui em Nova Trento. Se você imagina hoje, Nova Trento, né, já é uma cidade pequenina, ali nos montes de Víbulo. Imagine ela chegar com seus pais no meio daquela mata. Então, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa que foi temente a Deus e foi honrosa a seus pais. Desde cedo, aprendeu de seus pais o amor a Deus, o amor ao próximo. E isto é o que faz a pessoa se tornar melhor, se tornar mais santa. Evidentemente que a graça de Deus atuou nela de uma maneira especial, porque ela se abriu, digamos assim, mais à graça de Deus. Mas não há nada de extraordinário na vida de Santa Paulina. Não há nada de super-heroína na vida de Santa Paulina. Santa Paulina nunca moveu nenhum palácio de criptonita. Santa Paulina nunca foi Mulher Maravilha. Santa Paulina nunca foi uma grande chefe de Estado. Santa Paulina nunca foi uma baronesa poderosa. Santa Paulina foi sempre e tão somente desde jovem uma camponesa dedicada aos trabalhos domésticos, aos trabalhos campesinos e, para além disso, e aí sim está o heróico da fé, aí está o seu a mais, ela se abria para a necessidade dos outros. Porque ela teve um sonho, Nossa Senhora, que ela deveria fundar uma congregação e ela sentiu-se assim bem impotente, né? Mas ela teve 3 noites de sonho. Na primeira noite, Nossa Senhora apareceu vestida de branco com a faixa azul, igualzinha a Nossa Senhora de Lourdes que nós temos hoje. E disse para ela: filha, quero que comeces uma obra que será para a salvação das minhas filhas. Ela não entendeu nada, né? Ela só olhou e... Bom, chegou na segunda noite, ela novamente apareceu a Santa Paulina e disse: filha, que decidiste? Servir-vos, minha querida mãe, ela disse. Aí Nossa Senhora percebeu que ela tinha aceitado o pedido dela, né? Mas isso tudo em sonho. Pois é, eu quero que tu fundes uma obra que será para a salvação de minhas filhas e eu vou te ajudar, né? Aí ela disse: mas como é, minha mãe, que eu vou fazer? Chegou a terceira noite, novamente ela fundou. Ela perguntou. Nossa Senhora apareceu e perguntou novamente para Amábile: que decidiste, minha filha? E ela disse: servir-vos, minha querida mãe. Mas como eu vou fazer se eu sou ignorante, analfabeta, não tenho condições, é difícil para mim começar uma obra. Aí Nossa Senhora disse: dar-te-ei alguém que vai te ajudar. Então Santa Paulina aceitou. Mas aí continuou a dormir, né? E ela ficou com aquilo. Nossa Senhora me fez um pedido. Ela quer que eu funde uma obra. E começou a pensar, já que era uma congregação, né? Porque elas conheciam irmãs na Itália. Aqui não, mas na Itália já conheciam congregações religiosas. Então, tendo em vista tudo isso que viveu Santa Paulina, o processo de beatificação dela, e é importante dizer, repetir, que um processo de beatificação é algo muito criterioso. Ele iniciou dezenas de anos depois, quando começaram a perceber esses sinais de manifestação divina através da intercessão
de Santa Paulina. E vendo esses sinais, então as irmãs começaram a perceber as inúmeras graças de pessoas que vinham a Nova Trento para ir até a capelinha de Santa Paulina, onde ela estava sepultada, para agradecer. Inúmeros de cartas, exvotos. Os exvotos são objetos que as pessoas trazem para lembrar a enfermidade que tinha. E aí se começou um processo primeiramente diocesano. O processo começa na diocese, onde então se apresentam os motivos pelos quais se vê importante declarar oficialmente aquela pessoa como uma pessoa venerável, como uma pessoa serva de Deus. E esses são os passos: primeiro como serva de Deus, depois como venerável, depois como beata e por fim canonizada. Canonizada nada mais é do que ter o seu nome escrito no cânon. Cânon significa lista, né? Ter o seu nome escrito numa lista dos nomes das pessoas que a igreja tem, e tem assim com grande apreço, grande reverência, que foram realmente testemunhas fiéis de Jesus, o Senhor. Aí ela foi beatificada, né, pelo Papa João Paulo II. Depois que a pessoa é beata, foi declarada Beata Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Beata. Depois disso, aí tem a parte dos milagres. Mas para aceitar que ela fosse beata, era necessário um milagre também. Depois que faz tudo isso, agora eles querem uma prova, que Deus deu uma prova assim muito patente, uma prova bem visível, que a pessoa é santa. E aí então uma senhora lá de Imbituba estava grávida e a criança morreu dentro dela. Ela estava desenganada dos médicos, já para morrer, e a Dona Heloísa, que ainda está viva, e ela então estava para morrer e os médicos não tinham mais o que fazer, né? Disse, o jeito mesmo é esperar a morte dela. Aí o marido dela foi até preparar as coisas para o enterro, porque ela já estava desenganada. Nisso, uma irmã disse, sabe de uma coisa, gente? Vamos pedir para a Beata Paulina, Madre Paulina, na época chamava Beata Madre Paulina, para ela curar essa mulher. Aí puseram em cima dela umas relíquias, um pedacinho de fazenda que Santa Paulina usou, da roupa de Santa Paulina, puseram pedaços de jornal e tal, né? E de repente, não é que a mulher melhora. Quando o marido chega, ela já está sentada na cama. Melhorou. E o médico disse, mas o que foi feito? O que foi feito? Santa Paulina curou. Não foi feito mais nada. O médico até nem era católico, nem se converteu. Aí então foi aquela alegria, e ela sentada na cama, até hoje ela está viva. Este foi o milagre da beatificação. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Se pelo mundo... O dia que o Zac falou para mim que ele estava fazendo uma pesquisa sobre o caminho do meio junto com uma grupo floriano, sobre o caminho de São Tomé, as obras que eles estavam fazendo referente às igrejas antigas, a gente estava lá na Casa do Vale Europeu. Quando vi um esboço dessa história, eu falei, nossa, um roteiro turístico espetacular. Nada melhor para ligar o litoral com o Vale Europeu. Pois bem, o caminho que a gente instituiu foi a partir da casa do superintendente Antônio Maria. Ela ficou hospedada ali, hoje essa é a casa paroquial. Então o caminho parte dali e vem para essa rua aqui. Nós estamos aqui no bairro do Caetés,
Então, essa avenida, já por lei estadual e municipal, tornou-se, leva o nome da Santa Paulina justamente pelo evento dela ter passado justamente por essa estrada aqui, onde nós estamos aqui hoje, neste mirante que foi feito depois da consagração do caminho, justamente para o pessoal ter uma visão geral da estrada por onde ela passou. Voltando ao assunto do início, trabalhamos 15 dias, indo casa por casa. Esses 64 quilômetros nós afundamos, foram 15 dias não consecutivos, foram 15 dias em 2 anos, não foi, o caminho de Santa Paulina não surgiu por um acaso. 7 anos, 6 anos, 5 anos ele ficou batalhando, pesquisando, não o caminho de Santa Paulina, mas o caminho do meio, o caminho do Piaberu, o caminho que depois os tropeiros levaram lá a 282, a 470, e um jornal ele buscou, achou sinal de fumaça, Vila dos Garcia, e quer dizer, foi feito um trabalho muito grande assim, não foi do dia para noite. Daí, estava no caminho, primeiro dia, e gosto um pouco de cerveja, daí estava caminhando e levei um valor no bolso, sei que ficou na caminhonete, desmaiou esse valor para ir no bar, e eu pedi uma cerveja, estava mesmo fazendo o levantamento diagnóstico, nós estávamos andando umas 4, 5 horas, a hora que eu vou pagar, o dono do bar falou assim para mim, não tem problema, se o dinheiro está aqui, vamos agora teus amigos chegar, vou abrir mais uma para nós. Ele abriu mais uma. Daí eu falei, nossa, que povo acolhedor, né? Então, o trajeto é bonito, ele vale a pena ser feito, ele é um trajeto bonito, visualmente falando, tem um quê de superação, porque a gente precisa superar o cansaço, calos que surgem, enfim, a vontade de desistir, que algumas vezes nos acomete, eu acho que isso é interessante. E daí essa caminhada tem muito a ver com a vida, assim, às vezes a gente tem vontade de desistir de algumas coisas na vida. E não, vamos até o final, ir até o final, né? E é interessante porque justamente o quilômetro final é o mais difícil, porque ele passa por uma picada que é usada por trilheiro de moto, e de fato é uma picada, ela tem pouco mais de 2 metros de largura, eu acho que nem isso. E no meio da mata mesmo, e nossa, tinha muita lama, teve lugares que a gente colocava um pedaço de pau assim, e se caísse ali afundava totalmente, assim, era bem difícil mesmo, a gente se sujou bastante, então foi bem interessante, é uma experiência que vale a pena ser feita. Esse ano não fui, ano passado não tive oportunidade de ir, né? Eu fui em 2021, mas com certeza farei novamente pelo quê de satisfação que ela traz, mas também de dificuldades que tem, e tudo isso tem a ver com a vida. A vida é assim. O desafio foi a caminhada mesmo, né? Um trajeto bastante... Você pensa que é muito impossível de fazer, mas na verdade não. Você vai com o teu pensamento, conversando, ou mesmo a tua religiosidade. Alguns trechos, um pouco de movimento, né, de carros, que era na parte do domingo principalmente, porque o pessoal vai muito para aquela região para comprar queijo, salame, conhecer o interior, almoçar, né, no interior, tem alguns restaurantes também, alguns pontos turísticos. E o desafio maior foi na parte antiga. Em algum determinado momento do trajeto, a gente sai da estrada, que não é bem o trajeto original, né, e entra no trajeto original, que foi feito lá em 1900, né, que a Maria Paulina fez de carroça, né? Enfim, aquele trajeto foi desafiador, porque tinha chovido uma semana antes, e o pessoal usa muito para fazer trilha ali, né? Então a gente enfrentou um barro bem pesadinho assim para caminhar, foi cansativo, foi pesado aquela região, e num lançante ainda, né? Mas foi desafiador, foi um desafio assim legal, porque ali a gente sentia realmente energia, sabe? Não tinha movimento, não escutava nada de barulho mecânico nenhum. Então, naquele momento a gente entra assim numa introspecção muito legal, porque desliga, você acha que está sozinho, né, que o mundo é aquilo ali, sabe? Dá uma paz interior bem interessante nesse trajeto. Mas quando eu vi, eu falei, não, isso não é só para os católicos, não serve só para, de repente, lá peregrinar ou pagar promessas. Ele é um roteiro gastronômico, ele é um roteiro cultural, ele é um roteiro ecológico, e quando se fala em cultural, é o que eu comentei recém. Quando vieram para cá os primeiros imigrantes, foi dividido, e São João Batista foi a região dos italianos. A primeira colonização italiana no sul do Brasil foi em São João Batista.
aqui ao lado de Tijucas. Consequentemente, veio daí Nova Trento ao lado, veio vários tiroleses, e nessa leva de italianos veio a família da Santa Paulina, da Lúcia Wiesenstein. Funciona assim, o caminho da Madre Paulina, acho que, se eu não me engano, tem 63 quilômetros, né? Então, assim, o pessoal que faz em 3 dias, eles param aqui, sabe? Aqueles que fazem 2 dias, aí eles não param aqui. Por quê? Divide no meio, né? Tipo, 30 quilômetros a cada dia, né? Aí quando é 3 dias, ele faz 20 quilômetros por dia, certo? Aí nesses dias, esses pessoal, nem é todos que param, porque é questão daquele que não faz em 2 dias, entendeu? Aí eles ficam aqui, geralmente é sempre com reserva, né? Que a gente atende. E aí a gente serve a janta, que geralmente é a janta, que eles chegam no final da tarde, tomam um café, jantam, dorme, de manhã toma um café e continua a caminhar. O pessoal, grupo, né? Tem pessoal que vem de ônibus, que eles fazem assim, grupo de 20 pessoas, mais ou menos. Eles, como fazem 3 dias, eles também ficam 2 dias aqui. Aí o que eles vêm com ônibus de apoio, aí vem caminhando. O ônibus de apoio vem junto com eles. Eles dormem tudo, de manhã tomam café e sai a caminhada mais 20 quilômetros. O ônibus vai acompanhando eles. Quando chegou lá no 20 quilômetros, o ônibus pega eles, traz de volta pro rancho, entendeu? Eles fazem o mesmo processo, dormem, tomam, né, café e tudo. De manhã cedo eles saem mais cedo, porque eles têm que ir de ônibus até lá onde eles pararam, entendeu? Aí de lá eles continuam o último dia da caminhada, que vai ter a Madre Paulina. Sim, eles entram na nossa casa. Às vezes eu faço uma cuca quando eu sei que eles vêm, né? Mas às vezes eu não sei, né? Mas quando eu sei, eu faço. Daí eles tomam suco, tomam café, eles comem, conversam. Daí a gente, na época da laranja, eles levam um pouco e comem. É muito bom, assim, né, receber as pessoas, né? Pra mim, eu adorava, né? Porque mesmo que eles fossem, que não é conhecido, mas a gente gostava, né? Até um dia tava minhas filhas, daí eles fizeram os pastéis, assim, de palmito, né? De palmeira era. Daí todos eles comeram e a casa tava cheinha de gente. Isso é muito bom, né? Eles diziam que eu era Santa Paulina. A senhora é igual porque tudo que a gente recebeu bem, né? Eu recebo as pessoas toda a vida. Para mim não tem gente ruim. Cada um que vem, para mim é tudo gente boa. Quem faz as pessoas é a gente, né? Que se tu agride, eles também não podem, né? Então tem que ser paciente com as pessoas, né? E ali é um ponto que foi ponto alto da nossa. Ela é uma pessoa maravilhosa, fantástica. A Si, filha dela, também estava lá, a netinha. Acabamos entrando, ela tinha feito uma cuca, a gente sentou, comeu cuca, porque nem todos foram. Alguns quiseram ir pelo trajeto e a gente foi com o Marcos por ali. Vou apresentar a Dona Maria, que é uma pessoa interessante do nosso trajeto, uma testemunha ocular bastante experiente. E ela confecciona queijo, tem a parte toda da colônia, né? Que eles vivem nessa parte aí, acabamos comprando mel, queijo. Ficamos aí, acho que quase 1h30 sentados conversando com ela, com a filha, com a Si. E olha, foi uma experiência bem... Até hoje eu sou amigo da Si no Facebook, a gente conversa, pergunta da Dona Maria sempre, né? Mas são pessoas fabulosas, pessoas do interior com uma simpatia, um prazer em receber a gente, sabe? Não pelo fato de estarem vendendo alguma coisa, não. O prazer de levar dentro da casa deles, sentar na cozinha, tomar um café. Eles vão te levar na árvore para comer a fruta que tem na época. Enfim, foi um ponto alto aí, sabe? Foi um ponto bem legal essa parte, esse adendo, digamos, da caminhada, conhecer esse pessoal nativo dali, né? Mas se a gente for olhar o vinho, ali tem no turismo. A família da Santa Paulina ainda hoje tem uma vinícola lá do sobrinho, o tio-avô tinha, a história da vinícola ali é muito grande. A gastronomia italiana, tanto ali em Nova Trento como em Tijucas, ela é muito rica. Eu sou do grau, sou o segundo sobrinho neto. Meu pai era sobrinho legítimo da Santa Paulina, né? Faleceu com 104 anos. Então a gente tem uma história bastante para contar. A gente tem não é uma grande vinícola, é um ponto
assim bem artesanal, antigo ainda, que a gente vende um vinho para o pessoal da caminhada, mas os conhecidos que a gente tem para vender os vinhos. Então, aí já no final do domingo a gente chegou aí no seu Weissentheimer, que tem um parentesco bem próximo com a madre, né? Então, creio que seja sobrinho, o pai e sobrinho neto, o Agenor, que é o filho. E a gente conheceu ele estava já com 100, estava fazendo 100 anos aquele ano ali que a gente esteve lá. E ele é uma figura, nossa, falava mais o alemão do que o português, na verdade, né? Eles têm uma vinícola, né? A gente até diferente, nada do que eu já tinha visto, porque o vinho ele era armazenado em cumbucas de vidro, são umas tinas de vidro assim, são centenárias, aquelas tinas no porão, não é com barril que nem a gente vê normalmente, né? Processo bem diferente, também a mesma situação. O Agenor, a esposa, o Ângelo e a esposa, nos receberam assim com carinho, a gente pegou vinho deles lá, suco também que eles proporcionam. E um carro muito especial, uma casa lá de 100 e poucos anos, que é a casa que eles usam ainda, o pai usava, o filho já tinha uma casa mais moderna lá. E a casa até diz na frente da casa a data que nesse momento eu não recordo assim, mas é histórica assim, troço, você sente que realmente aquilo ali é diferente, é um caminho que te traz uma visão de como era na época, né? Porque você vê casas, você vê galpões muito antigos da região aí. Quando nós estávamos planejando fazer o caminho, escolhemos várias datas e nenhuma dava certo. Resolvemos marcar para o dia 7 de maio. E nesse dia, que eu tinha que apresentar alguma coisa para a inauguração, é que eu fui procurar a ata. Quando eu fui procurar a ata, eu até me arrepio, cara. A ata foi assinada dia 7 de maio. Com essa história toda de Santa Paulina, nós chegamos ao caminho de Santa Paulina. Primeiro, é importante dizer que para nós cristãos, a palavra caminho é muito importante. Nós começamos como seguidores de Jesus. E os seguidores de Jesus não são os seguidores sentados numa plateia, sentados num sofá, sentados num divã, escutando o mestre falar. Os seguidores de Jesus caminham e, enquanto caminham, vão ouvindo ele falar. Então, para nós, cristãos, desde o início, essa dimensão do caminho sempre foi muito importante. Tanto que os primeiros cristãos eram chamados de os seguidores do caminho. Antes de serem chamados de cristãos, eram chamados de seguidores do caminho, porque caminhavam seguindo Jesus. E depois, também a vida deles foi uma constante caminhada, anunciando o Evangelho, indo de cidade em cidade, chegando. O objetivo dele não era logo construir um templo. Depois vieram, claro, as domus ecclesiae, que eram as casas onde a igreja se reuniam e tudo mais, aí vem a dimensão histórica. Então, retomar essa ideia do caminho é muito importante. E nos últimos tempos, isso tem se tornado muito forte. Nós temos diversos caminhos pelo mundo inteiro, que são caminhos conhecidos, caminhos que as pessoas perfazem buscando a espiritualidade, buscando o silêncio, a conexão com a natureza, buscando assim se rever, superando as suas próprias energias, superando as suas forças e com isso se renovando. São caminhos famosos, o caminho de São Michel, o caminho de São Miguel Arcanjo, hoje é de São Miguel Arcanjo, é um caminho que faz desde a França até a Itália, o caminho de Santiago de Compostela, que é o mais famoso dos caminhos, que atravessa a Europa, desde Portugal, Espanha, e vai até Santiago. Os próprios caminhos que levavam os cristãos até Jerusalém para conhecerem a Terra Santa. É uma mulher que deixou marcas como santa do Brasil, né? E o Santuário Santa Paulina
é um dos santuários maiores do Brasil, que acolhe muita gente, considerado o segundo do Brasil, né, depois de Aparecida. E a gente se esmera para que ele continue cada vez mais fazendo coisas maravilhosas, porque Santa Paulina age muito aqui, porque as pessoas vêm rezar aqui na terra onde ela viveu. E há muitas curas de câncer, de tuberculose, de pessoas desanimadas que querem se suicidar e chegam aqui, elas se convertem. Mesmo agora na Covid, muita gente foi curada de tanta fé, de tanta oração e se livrou por causa da oração, né? Então aqui a gente todo dia percebe pessoas mulheres que não engravidam e rezam para Santa Paulina, acabam engravidando. Todos os problemas humanos que existem, quando são pedidos para Santa Paulina curar, dar jeito, ela dá. Claro, por intermédio de Jesus Cristo, não é ela que faz o milagre, é Jesus, mas ela pede e ela é atendida. Por isso, gente, vamos pedir a Santa Paulina quando estivermos desanimados, quando estivermos em necessidade de muita oração, quando um doente nosso, um parente estiver doente e nós vemos que ele poderia melhorar, enfim, todas as nossas necessidades humanas, vamos pedir para Santa Paulina nos ajudar. E principalmente para sermos bons, para sermos justos, para sermos pessoas que realmente provam que vale a pena fazer o bem a todos e viver de acordo com a vontade de Deus. Ó Santa Paulina, que visitastes os doentes, acolhestes a uma portadora de câncer, acolhestes a tantas crianças, órfãos e a pessoas anciãs, abandonadas, negros, alcança-nos do Senhor tão intensa caridade que nos faça abrir o coração a quem mais necessita de nossa ajuda, de nossa solidariedade. Santa Paulina, rogai por nós. Santa Madre Paulina, rogai por nós. Olhai os filhos e filhas que clamam a vós. Santa Madre Paulina, rogai por nós. Olhai os filhos e filhas que clamam a vós. Um dia em sonho Paulina escutou a voz de Maria a lhe falar: é meu desejo, começa